Então, o segundo problema é um problema, provavelmente vocês já viram, né, de maneira semelhante, mas só para a gente analisar ele com cuidado de novo, e aí prometo que o próximo problema ele já não é tão simples assim. Tá? Então, esse é um sistema bem comum, né, chamado de máquina de Etude, que são dois blocos, estão presos por uma roldana, e aí você coloca aqui né, um bloco mais pesado que o outro, e aí a gente sabe, né, esse sistema, esse bloco vai descer, esse vai subir. Tá? Então, é uma máquina, entre aspas, né, um sistema para você içar alguma coisa. Né? Você prende algo enfim, em algum objeto, outro objeto você coloca um peso maior e aí você usa essa roldana para subir esse objeto. Então, vamos de novo, né? O que o problema pede é o seguinte, né? Então, ele fala que o M1 é mais leve que o M2, então a gente sabe que o M1 vai subir, o M2 vai descer. Ele pede para a gente calcular quanto tempo esse bloco M1 leva para subir uma altura H se o sistema sai do repouso, certo? Então, de novo, a gente vai ter que fazer aqueles passos, né? Determinar sempre, primeiro, um sistema de coordenadas para a gente poder escrever os vetores de maneira correta, né? Eu sempre preciso definir o que eu estou chamando, né, de direção Y, de direção X, para poder escrever esses vetores. Nesse caso, vai estar tudo se movendo verticalmente, então basta um movimento quase que unidimensional, né? Então bastaria definir um eixo, mas enfim, a gente define aqui esse sistema de coordenadas só para as coisas ficarem bem especificadas. E aí depois a gente vai ter que analisar as forças que atuam, né, no sistema ou nos blocos, e aí a partir das forças determinar a aceleração. Se eu souber a aceleração, eu consigo determinar a trajetória, e eu consigo determinar quanto tempo esse bloquinho leva para subir. Tá? Então vamos lá, primeira coisa, sempre sistema de coordenadas, eu estou escolhendo então meu eixo Y apontando aqui para cima, e eu escolho a origem, né, de tal forma que o bloquinho, a posição inicial do bloquinho 1 está na origem. Então, quando, né, ele vai subir uma altura h a partir desse instante inicial, quando a coordenada y dele for h. Tá? Então, essa vai ser a condição. O próximo passo é analisar as forças que estão atuando nesses dois sistemas. Tá? Então, né, eu tenho aqui dois bloquinhos, então posso analisar, né, as forças que atuam nesse e as forças que atuam nesse. Tá? Então, as forças aqui, elas são relativamente simples. Né? Eu tenho a força peso, que está atuando em cada um dos blocos, P1 e P2, que a gente sabe calcular. E aí eu tenho a tração, né? Que é a força que o fio faz nos blocos. Né? Então, eu tenho aqui a tração sentida pelo bloquinho 1 e a tração sentida pelo bloquinho 2. Então, a gente sabe que, no caso, o bloco 2, que é o mais pesado, ele vai descer. Então, a gente sabe que essa força-peso vai ganhar da tração. O bloco 1 vai subir. Então, essa tração aqui vai ser maior do que a força-peso. Certo? Então, as forças resultantes que a gente tem, né? Então, estou fazendo isso meio que seguindo aquele guia, né, passo a passo, tentando, né, construir o problema passo a passo. Né? Para o bloquinho 1, a força resultante é P1 mais T1, e aqui é que vale a pena, né, definir esse sistema de coordenadas e usar a notação vetorial para a gente não se perder, não se confundir no que é positivo, o que é negativo. Se eu estou lidando com vetores, o que importa é para onde estão apontando esses vetores. Né? Quando a gente faz o diagrama de forças, a gente sabe para onde esses vetores estão apontando. Tá? Então, com esse diagrama de forças e com o meu sistema de coordenadas, eu sei que o peso 1 está apontando para baixo, contra o meu sistema de coordenadas. Né? Então, isso vai ser menos M1G J chapéu. Né? Esse menos é justamente para indicar que ele está apontando para baixo. E a tração 1, em princípio, eu não sei quanto que ela vale, mas eu sei que ela aponta para cima. Né? Então, isso vai ser mais T1J. Então, a minha força total aqui vai ser T1 menos M1G, tudo na direção J. Obviamente, né, essa subtração aqui pode ser um número positivo ou negativo, dependendo se T1
é maior que M1G ou menor. No caso, a gente sabe aqui que vai dar um número negativo, ou desculpa, que vai dar um número positivo, porque a força resultante no bloco 1 vai levantar ele. Mas, enfim, por enquanto, é isso aqui que a gente tem. Para o bloco 2, a gente tem algo completamente análogo. Então, eu vou ter T2 menos M2G. Tudo na direção de J chapéu. Então, de novo, é o peso 2 mais a tração 2. Por que eu insisto, né, que a gente faça, apesar de ser tudo aqui em uma direção, por que eu insisto que a gente use essa notação vetorial? Para a gente não se perder em sinais, não ficar confuso com sinais, certo? Porque vocês podem dizer, mas o G... lembrando que o G, para mim, é sempre um número positivo, é mais 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, quando eu for escrever esses vetores ou essas somas, eu não preciso ficar pensando, a tração está contra o peso, enfim, né? Ou aqui eu sei que a resultante está para baixo, então o que é positivo, o que é negativo? Não. O que define o que é positivo e o que é negativo é o meu sistema de coordenadas. Meu sistema de coordenadas, o y está apontando para cima. Se eu estou contra o meu sistema de coordenadas, esse vetor vai carregar um número negativo na frente, né? Que é o caso da força-peso aqui. Se ele está a favor do meu eixo, ele vai ser um número positivo, que é o caso desse T1 e desse T2 aqui. Tá? Então, e aí quando eu somo essas forças, né, eu estou somando essa componente com essa aqui. Essa soma automaticamente vai me dar uma subtração, porque isso aqui é um número negativo e esse é um positivo. Tá? Mas eu não preciso ficar pensando, esse está contra esse, enfim. Né? Isso sai naturalmente. Tá? Se a gente usar essa notação vetorial, a gente não se confunde nesses passos. E aí agora tem algumas considerações que a gente tem que fazer sobre o sistema, certo? A primeira consideração é que essas trações, elas vão ser iguais porque o meu fio é ideal. Quando a gente tem um fio ideal, a gente assume que ele não se deforma, certo? E a tração em todo ponto do fio é igual. Tá? Então, em particular, a tração nesse ponto aqui é igual em módulo. Tá? Então, a tração nesse ponto aqui tem que ser igual à tração nesse ponto, nesse, e nesse ponto aqui também. Tá? Então, por ser um fio ideal, a gente tem que o módulo, não a direção, né, mas o módulo das trações são iguais. Tá? Ou seja, T1 é igual a T2, que é igual a T. Então, eu já consegui aqui, né, simplificar um pouco as minhas variáveis. Que é justamente porque eu estou trabalhando com um fio ideal. Né? Se essas trações não fossem iguais, o meu fio ele deformaria, né? Ou ele se moveria. Né? Ele se moveria no sentido de que ele esticaria ou contrairia. Certo? Então, as trações iguais garantem que esse fio não se estica nem se encolhe. Tá? O outro ponto importante é que esses bloquinhos, né, como eles são conectados por um fio, a gente assume que esse fio está sempre esticado, né, a quantidade, né, o tanto que o bloquinho 2 desce, o bloquinho 1 tem que subir. Né? Se isso aqui desceu 10 centímetros, o 1 tem que subir 10 centímetros, porque eles estão conectados por esse fio. Né? Então, se esse fio desce 10 aqui, esse aqui tem que subir 10. Isso, obviamente, tem que acontecer junto. Né? Então, as velocidades desses bloquinhos, elas são em módulo iguais. Né? O quanto o bloquinho desce por segundo tem que ser igual ao quanto o bloquinho 1 sobe por segundo. Tá? Então, se eu analisar esse sistema aqui, o que eu vou ter... Deixa eu deletar os meus eixos, não é relevante isso agora. O que eu vou ter é o seguinte, o quanto esse bloquinho 1 vai estar subindo, que eu vou chamar de uma velocidade V1, tem que ser igual ao quanto esse bloquinho 2 está descendo em módulo, ou seja, né, a velocidade V1 tem que ser igual à velocidade V2 em módulo. Tá? Porque o quanto 1 desce, ou 1 sobe, o 2 desce. E tem que ser junto.
Se a corda pudesse, né, contrair ou ficar frouxa, isso não necessariamente aconteceria, mas a gente está assumindo que o fio está sempre esticado aqui, então o que um desce, o outro sobe. Isso significa que V1 tem que ser igual a menos V2, né, porque a gente sabe que esses bloquinhos vão se mover em direções opostas, né, então se V1 está para cima, V2 está para baixo, então esses vetores têm que ter sentidos opostos, e, portanto, as acelerações têm que ser opostas também. Lembrando que a aceleração é a derivada da velocidade, se a velocidade é oposta da outra, a aceleração tem que ser oposta da outra também. E aí eu vou, portanto, definir que a aceleração do bloquinho 1 vai ser AJ, que a gente sabe que ele vai subir, então esse A vai ser um número positivo, e a aceleração do bloquinho 2, ela tem que ser em módulo igual ao do bloquinho 1, mas tem que apontar para baixo, porque o bloquinho 2 está descendo. Então, isso aqui vai ser menos A J chapéu. Tá? Então, agora eu já simplifiquei bastante o meu problema, né? Eu tenho as forças resultantes, tenho as acelerações, e eu posso aplicar a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, para cada bloquinho, certo? Então, se eu aplicar a segunda lei para cada bloquinho individualmente, né, eu tenho F1 vai ser igual a M1 A1, mais A1 a gente definiu como A na direção J. E aí eu vou ter que o F2 vai ser igual a M2 A2, mas o A2 a gente viu que ele está oposto ao A1, né? Então ele vai estar apontando para baixo, vai ser menos M2 AJ. E aí eu tenho uma equação vetorial aqui, na verdade duas equações vetoriais, que são simples, porque cada vetor só tem componente em uma direção, todos eles estão no eixo, né, ou a favor ou contra o eixo Y. Então, para esses vetores serem iguais, essa componente tem que ser igual a essa daqui. Então, daqui eu tiro as seguintes equações, né, que T menos M1G tem que ser igual a M1A, e T menos M2G tem que ser igual a M2A. Então, agora eu reduzi todo o meu problema a um sistema de duas equações e duas incógnitas, né? Tanto T quanto A. O que me interessa aqui? O que me interessa é saber qual que é a aceleração desse bloquinho 1, para eu poder calcular quanto tempo ele leva para subir uma altura H, certo? Então, todo esse caminho é para a gente conseguir determinar a aceleração, para conseguir determinar qual é a trajetória do bloquinho 1, para conseguir calcular quanto tempo ele leva para subir uma altura H. Então, eu tenho aqui um sistema, né, com duas equações, duas variáveis. Eu posso, por exemplo, né, como eu estou interessado na variável A, que é a aceleração, não estou então interessado na atração aqui, eu posso pegar, por exemplo, a primeira equação, subtrair da segunda, e aí eu vou ter menos M1G mais M2G vai ser igual a M1A menos M2A. Eu consigo eliminar a tração, né, se eu subtrair uma equação da outra. E aí eu consigo chegar na resposta para a minha aceleração. Tá? Então, a aceleração vai ser M2 menos M1G. Deixa eu ver se eu fiz alguma bobagem aqui. M2 menos M1G. Deixa eu ver. Ah, fiz um errinho aqui, né? Eu esqueci que aqui tinha esse sinal de menos. Tá? Então, quando eu faço essa menos essa, aqui eu vou ter menos M2, que vai dar mais M2. Então, a minha aceleração em módulo vai ser dada por isso daqui. Tá? Então, essa é a aceleração, o módulo da aceleração. Então, para o bloquinho 1, eu vou ter que A vai ser M2 menos M1 sobre M1 mais M2G na direção J chapéu. Essa é a aceleração do bloquinho 1. E aí, notem aqui que
por acaso, se a gente não soubesse qual massa é maior, né, a gente poderia fazer exatamente todo o mesmo raciocínio, mas se a massa 1 fosse maior que a massa 2, né, o que a gente encontraria aqui é que isso daqui seria um número negativo. Ou seja, essa aceleração seria um número negativo vezes J chapéu, então estaria para baixo. Então estaria completamente consistente o nosso raciocínio, só que a gente encontraria que o A1, na verdade, ou o bloquinho 1 está descendo, e o A2 está para cima. Tá? Então, a gente não precisa necessariamente adivinhar qual vai ser a direção do movimento. A gente pode assumir uma direção, fazer as contas. Se a direção for oposta, tudo que vai acontecer é que a gente vai encontrar um número negativo quando a gente esperava um positivo. Mas é só isso, os cálculos vão estar consistentes ainda assim. Então, essa aceleração, obviamente, é constante. Eu sempre reforço isso para a gente não esquecer que a trajetória que a gente vai escrever aqui só vale quando a aceleração é constante. Então, a posição do bloquinho 1 vai ser dado pela posição inicial, mais V0t, mais A1t² sobre 2. Estou assumindo o instante inicial como zero. E nesse instante inicial, eu tinha que o bloquinho estava parado, porque o sistema sai do repouso, e nesse meu sistema de coordenadas, a posição inicial do bloquinho era a origem, era zero também. Então, R0 vai ser igual a zero. Portanto, a posição do meu bloquinho 1 em função do tempo vai ser A1t² sobre 2. Então, vai ser M2 menos M1 sobre M2 mais M1 Gt² sobre 2 na direção J chapéu. Então, essa é a posição do meu bloquinho em função do tempo. Como M2 é maior que M1, isso aqui vai ser um número positivo, que vai crescendo com o tempo, então a altura do meu bloquinho 1 vai sempre crescendo. Só que ainda não acabou o problema, eu quero saber em que instante de tempo ele atinge uma altura H. Ou seja, quando que essa posição R1 vai ser HJ chapéu. Essa é a condição para ele ter atingido uma altura H. Então, o que eu tenho que resolver aqui é que essa componente aqui, né, tem que assumir o valor de H. Eu quero saber para que instante de tempo ela assume esse valor H. Então, eu tenho que M2 menos M1 sobre M2 mais M1 Gt² sobre 2, quando que isso vai ser igual a H. E aí eu consigo resolver para o tempo, obviamente eu quero um tempo positivo, porque eu estou assumindo, né, que eu quero um momento futuro. Então, isso aqui vai ser 2H sobre G, M2 mais M1, sobre M2 menos M1. Raiz de tudo isso aqui. Então, esse é o tempo que leva para o bloquinho 1 subir uma altura H. Tá dado por isso daqui. Então, esse é um sistema, é um exemplo simples. Ele é importante porque a gente tem que considerar algumas coisas adicionais, né? Como esses bloquinhos eles estão presos por um fio ideal. Tem alguns detalhes, né? Por exemplo, que a tração nesse fio é constante e que a aceleração de um bloquinho está vinculada à aceleração do outro. Elas são opostas, porque eles andam como um sistema conectado. Tá? Então, esses são alguns detalhes importantes desse problema. Certo? E só uma curiosidade aqui, né? O que acontece se os bloquinhos tiverem exatamente a mesma massa? Então, eu sei que o sistema vai estar em repouso. Né? Se os bloquinhos tiverem exatamente a mesma massa, a gente sabe intuitivamente que o sistema vai ficar parado. E, de fato, se M2 for igual a M1, isso aqui dá zero, não tem aceleração. E se eu for lá para o tempo, né, se o sistema está parado, quanto tempo vai levar para o bloquinho 1 subir uma altura H? Né? Se eu olhar para essa resposta aqui, colocar M2 igual a M1, né, isso aqui vai dar zero, então vai dar um número dividido por zero, então vai dar um tempo infinito. De fato, se os dois bloquinhos tiverem a mesma massa, nunca o bloquinho 1 vai subir, ele vai ficar parado. Certo? Então vai dar um tempo infinito para isso acontecer. Tá bom?
Então, de novo, esse é um exemplo para a gente trabalhar esses conceitos, usar sistema de coordenadas, usar vetores para a gente conseguir resolver de maneira bem sistemática esses problemas e não ficar cometendo erros bobos de sinais ou, né, o que está apontando em que direção, esse tipo de coisa. Deixa eu discutir o último problema. Esse problema vai exigir que a gente realmente explore não sei se as 3 leis de Newton, mas as 2 leis de Newton com mais cuidado, tá? Então, é um desses probleminhas que ele é simples, mas ele não é. Conceitualmente, ele é complexo, certo? Então, a ideia é a seguinte, a gente tem 2 blocos de massa M1 e M2, e eles estão aqui sobre um plano inclinado, e o coeficiente de atrito estático entre o bloco B e o plano é 0,4, e entre o bloco B e o plano, esse é estático, o cinético é 0,2. E a gente vai querer analisar esse sistema, as forças desse sistema, certo? Então, a primeira coisa é fazer um diagrama de forças para cada bloco. Depois a gente vai querer saber qual é esse ângulo máximo, de tal forma que os blocos não deslizem, que o sistema todo esteja em equilíbrio, né? Ou seja, que não tem aceleração. E aí, se esse ângulo for 60 graus e, né, é dada a condição que os blocos deslizam juntos, determinar qual é a aceleração desses blocos. E aí, por último, determinar qual que é a força de atrito entre o bloco M1 e M2, tá? Ou o bloco A e B. Tá? Então, o que a gente tem aqui nesse sistema, né? A gente tem esses blocos, a gente sabe pelo enunciado que se os blocos vão deslizar juntos em algum momento, né? Ou até se os blocos estão em repouso, significa que eu tenho que ter um atrito entre o bloco A e B. Se eu não tiver atrito entre o bloco A e B, só tiver atrito entre B e o plano, esse A vai escapar aqui e vai deslizar. Né? Mesmo que o bloco B esteja preso, o A vai escapar. Né? Então, eu sei que eu tenho que ter um atrito aqui e um atrito aqui, que não precisa ser o mesmo. Né? O atrito depende do tipo das superfícies, certo? Então, o atrito aqui pode ser diferente do atrito aqui. Mas eu vou ter uma força de atrito entre os blocos e entre o bloco B e o plano. Tá? Então, vamos lá tentar analisar as forças. A gente vai ver que não é tão simples aqui. A gente tem que realmente tomar cuidado com essa análise de forças. Né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escolher um sistema de coordenadas, para a gente poder escrever essas forças vetorialmente depois. Né? E aí, só para simplificar a minha vida, eu vou escolher um sistema de coordenadas que ele esteja paralelo ao plano. Né? Então, o eixo x é paralelo ao plano e o eixo y é perpendicular. Por que eu vou escolher esse sistema de coordenadas? É uma escolha, só para simplificar a minha análise. Né? Eu vou escolher esse sistema porque várias das forças, ou a maioria das forças, ou vão estar no eixo y ou no eixo x. Né? As forças de atrito, a gente sabe que vão estar no eixo x, e as forças normais vão estar no eixo y. As únicas forças que vão escapar do eixo y ou do eixo x, né, que vão ter componentes nos dois eixos, vai ser a força peso, que está apontando verticalmente para baixo. Tá? Então, por isso que eu faço essa escolha aqui. A única força que eu vou ter que decompor de fato é a peso. As outras vão estar diretamente alinhadas com o eixo x ou y. Essa é a vantagem. Tá? Então, vamos analisar as forças que estão atuando aqui. Vamos olhar primeiro para o bloco A. Tá? Então, como é que a gente faz essa análise? Eu olho para o bloco A, né, esqueço o resto, e vejo quais são as forças que estão atuando só no bloco A. Certo? Então, eu tenho, obviamente, a força peso, certo? E como eu girei aqui o meu sistema, né, imagina que a gente está pegando isso daqui, está rotacionando, né, de tal forma que o Y esteja aqui, o X esteja aqui. Tá? Então, a minha força peso, ela vai estar meio que na diagonal aqui. Essa é a força peso que atua no bloco A. Tá? Aí eu tenho o quê? Eu tenho uma força de contato entre o bloco A e o bloco B, que é uma força normal que a superfície do bloco B faz no bloco A. Tá? Então, é uma força normal que o bloco A sente. Notem que essa força normal, quem está fazendo no bloco A é o bloco B, não é o plano.
certo? O bloco o bloco A só enxerga o bloco B, nem sabe para o bloco A nem necessariamente sabe que tem um plano lá embaixo, né? Então, o que o bloco A vê é o bloco B segurando ele, certo? E o bloco A sente também uma força de atrito, né? Se eu não tivesse nenhum atrito aqui, o que aconteceria? O bloco A deslizaria para cá. Ele simplesmente, não imagina que essa é uma superfície super ensaboada, o bloco A faria, deslizaria, certo? Então, a força de atrito é sempre oposta ao movimento. Então, se o bloco A estaria deslizando aqui para a esquerda, a força de atrito que ele sente vai estar para a direita. Tá? Então, essa é a força de atrito no bloco A. Tá? Então, o bloco A ele é um pouco mais simples, ele sente essas três forças, a normal, a força de atrito e a força-peso. Vamos analisar agora o bloco B. Né? Bom, o bloco B também sente a força-peso. Lembrando que a força-peso é a força gerada pela atração gravitacional entre a Terra e o bloco, certo? Então, não tem nada a ver com plano, não tem nada a ver com o bloco A. É, de fato, uma força gerada pela Terra, pelo planeta Terra, certo? O que mais? O bloco B, ele enxerga o plano segurando ele, né? Então, ele tem uma normal devido à superfície, né, ou ao contato com o plano, certo? Que está apontando para cá, né? Então, o plano está impedindo que ele caia, né? Então, tem uma normal para cá, certo? Ele sente uma força de atrito com o plano, né? Se eu não tivesse esse atrito, o bloco B viria para cá. Então, ele sente uma força de atrito aqui para a direita, que eu vou chamar de uma força de atrito, vou chamar força de atrito B, vai? Mas é entre o plano e o bloco B. Né? Mas não parou por aí, certo? O bloco B não sente só essas três forças. Por quê? Porque o bloco B, ele faz força no bloco A, né? Ele gera forças no bloco A, e aí pela terceira lei de Newton, eu sei que o bloco A vai gerar forças no bloco B. Então, se a gente pensar de maneira bem qualitativa, né, o bloco B, ele está sentindo o A empurrando ele para baixo aqui. Né? O que é esse bloco A empurrando ele para baixo? É a reação dessa força normal. Né? Então, o bloco B empurra o bloco A para cima, né? Impede que o bloco A caia, e o bloco A, por sua vez, empurra o bloco B para baixo. Então, eu vou ter uma força aqui, que eu vou chamar de NAR, que é a reação a essa força normal. Então, essas duas forças aqui são um par ação-reação. Tá? Então, o bloco B faz força no bloco A, o bloco A faz força no bloco B. Tá? Então, essa normal é a força que o B faz no A, essa normal aqui é a força que o A faz no B, e a gente sabe que tem sentidos opostos. Né? Então, se o NA está para cima, a reação dessa força está para baixo. Tá? Então, eu tenho uma força de reação aqui. E aqui é a mesma coisa, né? O bloco A, ele sente uma força de atrito devido à presença do bloco B. Então, o bloco B gera essa força de atrito no bloco A. Então, o bloco A vai ter que gerar uma força oposta no bloco B. Então, essa aqui vai ser a força de reação de atrito. Então, a gente pode tentar imaginar qualitativamente, né? Bom, essa força de reação aqui da normal é meio, né, fácil de imaginar, porque o A está pressionando o B para baixo. Né? A força de atrito, a gente pode pensar que, né, o A escaparia para a direita, se não tivesse atrito. Como tem atrito, o A fica meio que preso e empurra o B para baixo, para a esquerda. Né? Imagina que eu coloco um velcro aqui, o A vai, por causa dessa força de atrito, o A vai empurrar o bloco B para a esquerda. Né? Então, isso é uma maneira qualitativa da gente entender esse par-reação aqui. Mas se a gente quiser fazer análise, basta que a gente use a terceira lei de Newton e analisar os pares ação e reação. Notem que não são todas as forças aqui que a gente está escrevendo os pares ação e reação. Né? Porque, por exemplo, a força-peso, a reação da força-peso está no planeta Terra, que não interessa para a gente. Né? A reação dessa normal aqui, que é gerada pelo plano, está no plano. O plano está sentindo a reação dessa normal que ele fez no bloco B. Então, o bloco B faz uma força no plano.
Só que a gente não está interessado no plano, então a gente não precisa escrever esse pares ação e reação. Tá? Então, como a gente está interessado só nos dois blocos, são essas as forças aqui que a gente vai ter. Certo? Então, a gente tem, né? A gente vê que é um sistema bem complicadinho, o bloco A tem 3 forças, mas o bloco B tem 5 forças atuando nele. Tá? Então, esse é um diagrama de forças, e aí depois pede qual é o ângulo máximo para que o sistema esteja em equilíbrio. Né? Então, em princípio, parece algo super complicado, né? Mas vamos lá. Né? O sistema em equilíbrio significa que a soma de todas as forças que atuam no bloco A tem que dar zero, porque senão o bloco A aceleraria, e a soma de todas as forças que atuam no bloco B tem que dar zero também, senão o bloco B aceleraria. Né? Então, isso vai me dar uma condição que a gente vai tentar utilizar para descobrir qual que é esse ângulo máximo. Tá? Então, vamos lá. Vamos, né? A condição de equilíbrio é a seguinte, né? A força resultante no bloco A, que nesse caso é a soma dessas 3 forças, né? NA mais PA mais a força de atrito no A, tudo isso aqui tem que ser zero. E a força resultante do bloco B, que são essas 5 forças, então vamos lá, NB mais força de atrito entre o bloco B e o plano, mais o peso do bloco B, mais a reação da normal com o bloco A, mais a reação da força de atrito com o bloco A, tudo isso aqui vai ser zero. Né? E aqui a gente já tem algumas simplificações, né? Porque a gente sabe que como eles são pares ação e reação, isso aqui tem que ser menos NA, e isso aqui tem que ser menos FAT-A. Né? Por serem pares ação e reação. Mas vamos tentar escrever essas forças, né, vetorialmente, e a gente vai tentar, daí, impor essas condições e ver o que a gente obtém, certo? Então, no nosso sistema, para a nossa escolha do sistema de coordenadas, isso fica relativamente simples, porque aqui o NA está alinhado com o eixo Y, então isso aqui vai ser algum número positivo, que eu vou chamar de NA J chapéu, né? Então, quando eu escrevo NA, eu já estou pensando que, sem setinha, né, isso é um número que é o módulo do meu vetor NA. A força de atrito entre A e o bloco B, eu também não sei quanto que vale, mas eu vou chamar isso de um FA e chapéu. Não sei quanto vale o FA, mas eu sei que está apontando na direção X. O peso que atua no bloco A, aqui eu tenho que tomar um certo cuidado, né, porque essa força-peso eu tenho que decompor. Então, aqui está a vertical, certo? Esse ângulo aqui da força-peso com a vertical é o ângulo θ, certo? Se eu fizer uma análise da geometria do meu sistema aqui, então aqui está a vertical, aqui está o ângulo θ. Então, se eu for decompor a força-peso, né, ela está tanto contra, né, se a gente olhar aqui, ela está tanto contra o eixo Y, ela tem uma componente aqui e uma componente aqui. Então, ela vai estar na direção menos I menos J. Aí a questão é como eu decomponho, né? Se eu analisar, eu vejo que esse ângulo é θ, então a componente Y vai ser menos mg cosseno θ. Tá? Então, essa minha força-peso para o bloco A, né? O bloco A ele tem massa M1, certo? Então, vai ser menos M1G seno θ I chapéu, menos M1G cosseno θ J chapéu. Então, né, depois de todo esse sacrifício, consegui escrever todas as forças, vetorialmente, todas as forças que atuam no bloco A. Tem esses dois valores que eu não conheço, mas a gente vai ver se a gente consegue depois determinar eles impondo a situação de equilíbrio. Tá? Agora, vamos fazer a mesma coisa para o bloco B. O bloco B é pior ainda, né? Eu tenho 5 forças, mas a gente vai ter algumas simplificações. Então, eu tenho aqui NB, que tem algum valor que eu não sei, vou chamar de NB, mas aponta na direção J. Eu tenho FAT-B, que eu também não sei quanto que vale, mas eu sei que está na direção X, então vou chamar isso de um FB e chapéu. Aí eu tenho
o peso do B, que vai ser muito igual ao do A, só que eu vou mudar M1 por M2. Tá? Então, em vez de M1, eu vou ter M2 aqui. M2, M2. E agora, né, então eu já fiz essa e essa. Falta as reações, mas as reações eu sei que são opostas às forças do ar, né? Então, a força, o par reação do Na tem que ser menos o Na, que, portanto, né, usando essa expressão aqui, vai ser menos NaJ chapéu. E a força de reação do atrito entre os blocos A e B vai ser menos fatiar, que eu chamei de FA. Então, vai ser menos FA e chapéu. Então, essas são as forças que atuam no bloco B, essas são as forças que atuam no bloco A. E aí, a soma de todas elas, né, a soma de todas que atuam no A tem que dar 0, a soma de todas que atuam no B tem que dar 0. Então, agora eu posso montar essas equações, certo? Então, eu tenho que somar essas forças. Tá? Então, eu tenho que somar esses vetores aqui, tá? A gente sabe que na hora de somar vetores, eu somo componente a componente, então eu olho as componentes x, somo todas elas, olho a componente y, somo todas elas. Tá? Então, se eu somar as componentes x desses três vetores aqui, né, que é para essa equação, bom, eu tenho na componente x FA e menos M1G seno θ. Então, eu vou ter FA menos M1G seno θ na direção I chapéu. Na direção J chapéu, eu tenho NA menos M1G cosseno θ J chapéu. Então, esse é o resultado da soma desses três vetores. Isso aqui tem que ser igual a 0. Se eu quiser deixar bem explícito, 0 significa 0i mais 0j. Ou seja, essa componente aqui tem que dar 0 e isso aqui tem que dar 0. Então, eu já vou ter duas equações aqui diretamente. Se eu fizer a mesma coisa para o bloco B, né, o bloco B é um pouco mais chato, porque eu tenho que somar todas essas daqui, mas vamos lá. Né, vamos olhar as componentes x. Em x eu tenho essa e essa. Então, eu tenho que somar essas três aqui. Então, eu vou ter FB menos FA menos M2G seno θ. Tudo isso em chapéu. E aí, em J, eu tenho essa componente e essa componente. Então, eu vou ter NB menos NA menos M2G cosseno θ J chapéu, e isso aqui tem que ser 0, 0 para o sistema estar em equilíbrio. Então, agora eu tenho 4 equações. 1, 2, 3, 4. Todas essas têm que zerar. Tá? E aí eu vou poder, então, estabelecer várias relações entre essas grandezas. Então, por exemplo, da primeira equação, eu tenho que FA tem que ser igual a M1G seno θ. Quem que era FA? Era o atrito que o bloco A sentia com o bloco B. Então, eu já sei quanto que isso tem que valer. Tem que valer M1G seno θ para o meu sistema estar em equilíbrio. Se eu analisar, isso é relativamente simples, porque se eu olhar o bloco A, a única coisa que eu estou falando é que a componente X do meu peso tem que ser anulada por essa força de atrito. É isso que essa equação está me dizendo aqui. Tá? Daqui, eu tenho que NA tem que ser igual a M1G cosseno θ. Então, também sei quanto que tem que valer a normal entre A e o bloco B. Que, de novo, é relativamente simples. O que eu estou falando é que a componente Y dessa força tem que cancelar com essa daqui. E agora eu vou para o meu bloco B, que é um pouco mais complexo. Né? Então, eu tenho que isso aqui tem que ser 0. Então, eu tenho que ter FB tem que ser igual a FA mais M2G seno θ. Né? Então, igualei isso daqui a 0.
Tá? Se eu olhar o que eu estou falando aqui, eu tenho que essa força de atrito tem que cancelar a reação da força de atrito entre o bloco A e B e a componente X da força-peso. É isso que essa equação está me dizendo aqui. Só que eu já calculei quanto que é FA na equação de cima. Então, isso aqui, né, somando essas duas coisas, vai dar M1 mais M2 G seno θ. Essa é a força de atrito entre o bloco B e o plano. Tá? E aí eu poderia fazer também a mesma coisa, né, para essa outra equação aqui. Né, se eu fizer isso, deixa eu ver se eu consigo ganhar um pouquinho de espaço aqui. Então, se eu analisar essa última equação, eu tenho que NB vai ter que ser igual a NA mais M2G cosseno θ, mas NA eu consegui calcular impondo o equilíbrio para o bloco A. Então, se eu jogar isso daqui aqui, eu vou ter que o NB vai ser M1 mais M2G cosseno θ. Então, eu consegui determinar todas essas forças, todas em função das massas, da aceleração da gravidade e do ângulo θ. Está tudo determinado aqui. Só que o que o enunciado está me dizendo? Né? Ele está me dizendo o seguinte, qual que pode ser, ele me pede, né, qual que é o maior ângulo possível. Né? Então, se eu souber o ângulo, eu consigo calcular todas essas forças. O que vai me determinar qual é o maior ângulo possível? O que vai me determinar é a força de atrito estático. Porque eu sei que a força de atrito estático tem um limite. Né? Que, no caso, né, a força entre o bloco B e o plano, que é justamente essa FAT-B, ela tem que ser sempre menor ou igual a normal vezes o coeficiente de atrito estático. Então, eu não posso aumentar esse ângulo para sempre, porque em algum momento eu vou violar esse limite aqui do atrito estático. Então, a condição é que o ângulo vai ser máximo quando eu saturar esse limite, quando isso aqui for uma igualdade. Certo? Então, o ângulo máximo ele vai ser dado quando essa força aqui, FB, que é a força de atrito entre o bloco B e o plano, for igual ao coeficiente de atrito estático, NB, mas a gente calculou quanto que vale NB, acabou de calcular aqui embaixo. Então, isso aqui vai ser μs vezes isso daqui. Então, isso aqui vai me definir o ângulo máximo. Eu vejo que tem várias simplificações aqui, que eu consigo cortar tudo isso. E aí eu tenho, né, se eu passar o cosseno para o lado esquerdo, eu vou ter seno de θ sobre cosseno de θ igual a μs. E, portanto, tangente de θ igual a μs. Se eu quiser escrever explicitamente, θ tem que ser arco tangente, né, o inverso da tangente de μs. Então, a gente vê que não depende das massas, nem de G, né, só depende, de fato, do coeficiente de atrito. Né? Nesse caso, o coeficiente de atrito estático era 0,4. Tá? Então, isso vai dar aproximadamente, né, se eu calcular qual é o ângulo cuja tangente dá 0,4, esse ângulo é aproximadamente 0,38 radianos, que é aproximadamente 22 graus. Então, a gente fez toda essa análise detalhada, conseguiu achar qual é esse ângulo máximo aqui. Só uma observação importante, né? Como o meu sistema está todo em repouso, está todo mundo parado, tanto o A e o B estão parados, eu poderia simplificar a minha análise se eu considerasse isso daqui como um único corpo. Se isso for, né, como eles estão, um está colado com o outro, um está parado, eu posso considerar isso como o mesmo sistema. Né? Sempre que eu tenho dois corpos
andando juntos, né? Tanto faz se são dois corpos ou não, eles estão andando juntos, né? Então, eu poderia analisar todo esse sistema como um único sistema. Isso seria bem mais simples, né? Porque se eu fizesse essa análise, o que eu teria aqui, né, em termos de forças, certo? Forças externas ao meu sistema. Então, imagina que eu enxergo isso daqui tudo como um único sistema, tá? A mais B. E aí, esse sistema aqui, esse sistema A mais B, o que ele sentiria, né? Ele sentiria uma força-peso total, que vai ser a massa total do sistema vezes a aceleração da gravidade. Ele sentiria uma força de atrito com o plano, e ele sentiria uma normal com o plano. Então, se o sistema está em repouso, né, se A e B, os dois blocos, eles estão parados, eu não consigo dizer se eles são um único corpo ou não, né? Então, eu posso analisar todos eles como um único corpo, e aí eu teria só essas três forças. E aí seria muito mais simples a análise, né? Eu fiz a análise detalhada porque ela é mais geral, mas essa daqui, nesse caso em que os corpos estão em repouso, eu poderia fazer ela também, né? Se eu fizesse essa análise, eu ia chegar exatamente no mesmo resultado. Só que aqui eu usaria a força-peso total, aqui seria a normal total, certo? Que seria igual nesse caso, a normal que o bloco B sente. E eu teria a força de atrito entre o meu sistema e o plano, que seria a força de atrito que o bloco B sente. E as forças internas aqui, a gente chama de forças internas, que é força entre A e B, para mim tanto faz, porque para mim isso é um sistema como um todo, né? Então elas se anulam para a par, então se eu olhar isso como um sistema como um todo, essas forças não vão interessar. O que vai interessar são só as forças externas ao sistema, que é a normal, FAT e o peso, né? E essa normal aqui é a normal entre o bloco B e o plano, que é a força externa ao meu sistema. Tá? Então, só para dizer que daria para chegar nessa resposta aqui de uma maneira mais direta se a gente olhasse o sistema como um todo. E aí, no item C, ele fala o seguinte: se θ é igual a 60 graus, então é maior do que o ângulo que a gente acabou de encontrar, certo? Então, de fato, a gente sabe que os blocos vão deslizar, só que ele fala que os blocos deslizam junto, com a mesma aceleração. Então, pede para determinar qual que é essa aceleração. E aqui, de novo, aqui vale muito a pena eu analisar o sistema como um todo também, porque é como se eu tivesse um sistema andando, né, todo junto com a mesma aceleração, certo? Então, aqui, se eu analisar o sistema A mais B, certo? Que é o sistema como um todo, eu vou ter exatamente essa situação aqui. E aí essa normal seria uma normal na direção J. A força de atrito, agora eu sei qual que é essa força de atrito, que é o atrito cinético. Tá? Então, no caso do atrito cinético, eu sei que essa força de atrito é μk, é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, e nesse meu sistema de coordenadas ele está na direção x. E aí eu tenho o meu peso total, que é a massa do meu sistema, m1 mais m2, g, só que aí eu tenho que decompor de acordo com o ângulo θ, né? Que a gente já fez essa decomposição e viu que isso é menos seno θi, menos m1 mais m2g, cosseno θj. Então, analisando o sistema como um todo, o que eu vou ter? A minha força resultante vai ser normal, mais força de atrito, mais força-peso total. Tem que ser igual à massa total do meu sistema, que vai ser m1 mais m2, vezes a aceleração do meu sistema.
Então, agora é só escrever isso vetorialmente, né? A força resultante, eu tenho que somar essas três forças aqui. Eu sei que a minha aceleração, ela está, né, se olhar o meu sistema de coordenadas, ela vai estar na direção menos i, né? Ela vai estar contra o eixo x, então isso aqui vai ser menos AI. Eu não sei quanto que vale esse A, esse é o módulo da aceleração. Quero determinar ele. E aí eu posso escrever o lado esquerdo, né? Eu tenho que somar esses três vetores aqui. Então, as componentes x vão ser esse e esse. Então, eu vou ter μkn menos m1 mais m2 g seno θ. Tudo isso é a componente x da minha força resultante. E a componente y vai ser n menos m1 mais m2 g cosseno θ na direção j chapéu. Então, isso aqui é a minha força resultante. Isso aqui tem que ser igual a massa vezes a aceleração, que tem que ser igual a menos m1 mais m2 a i chapéu. Então, daqui a gente vê que, né, eu tenho dois vetores, um igual ao outro, significa que eles têm que ser iguais, componente a componente, né? Então, essa componente x tem que ser igual a essa componente x, e essa componente y tem que ser igual a zero. Né? Quando a gente não escreve explicitamente a componente de um vetor, significa que ela é nula. Então, isso aqui me dá duas condições. A primeira é que isso daqui tem que zerar. Então, a normal tem que ser igual a m1 mais m2 g cosseno θ. O que isso está me dizendo? Está me dizendo que, como eu não tenho movimento nessa direção vertical, né, o movimento só acontece no eixo x, as forças na vertical têm que se anular. Né? Então, a normal tem que cancelar a componente y da força-peso. É isso aqui que essa equação está me dando. Tá? Fisicamente, esse é o significado dessa equação, né? Mas ela sai de uma igualdade vetorial. E se eu olhar para o eixo x, eu tenho, então, que a força de atrito menos a componente x da força-peso tem que ser igual a menos m1 mais m2a. Então, agora eu consigo resolver isso aqui e achar quem é a. Né? Então, a vai ser igual a g seno θ. Né? Então, eu vou passar esse menos m1 mais m2 dividindo para cá. Então, eu vou cancelar esse termo. E aqui eu vou ficar com menos μkn sobre m1 mais m2. Mas eu já calculei quem que tem que ser a normal, né, para eu não ter movimento vertical. Né? Então, isso aqui vai ter que ser igual a g seno θ. Se eu substituir essa normal aqui, eu vou ter menos μk g cosseno θ. Porque a soma das massas vai se anular aqui. Então, no final das contas, eu chego que a minha aceleração, ou módulo da minha aceleração, vai ser g seno θ menos μk cosseno θ. E aí eu tenho o valor desse coeficiente, eu tenho o valor desse ângulo θ, que é 60 graus, então isso dá aproximadamente 7,5 metros por segundo ao quadrado. Se eu quiser o meu vetor, né, o meu vetor eu sei que ele está apontando aqui na direção menos i, certo? Então, ele seria menos 7,5i metros por segundo ao quadrado. Esse seria o meu vetor à aceleração. E agora, só para a gente concluir a nossa análise final, ele fala, para a situação do item acima, né, qual que é o módulo da força de atrito entre os blocos? Então, agora não tem jeito, eu preciso realmente quebrar o meu sistema e analisar bloco a bloco, se eu quero saber qual é a força que está atuando aqui no meio. Como é que eu faço isso? Bom, a gente já sabe qual que é a aceleração do bloco A. Se eu analisar as forças no bloco A, eu vou conseguir, né,
determinar, né? Agora o que eu quero saber é, eu tenho uma força de atrito aqui que é desconhecida, quero saber quanto que ela vale. Mas, por um lado, eu sei qual que é a aceleração do bloco A, né? Então, eu vou conseguir determinar essa força usando essa informação. Tá? Então, para eu saber qual é a força de atrito entre o bloco A e B, né? Se a gente analisar o que está acontecendo com o bloco A, né? Então, voltando aqui, eu tenho essas forças que estão atuando no bloco A. Então, de novo, né, eu tenho NA igual a NA J chapéu. FAT de A a gente escreveu como FAI. Não sei quanto que vale, né? Na verdade, se a gente analisar bem, essa força de atrito é uma força de atrito estático, porque a gente sabe que o bloco A e o bloco B estão andando juntos. Então, não tem deslizamento entre as superfícies do bloco A e do bloco B. Então, essa é uma força de atrito estático. Tá? Não é nenhuma força de atrito cinético. E a gente tem aqui, a gente já fez essa decomposição diversas vezes, né? A força peso do bloco A vale isso daqui. E eu tenho que a força resultante, que atua no bloco A, tem que ser igual à massa do bloco A, que é M1, vezes a aceleração. Como os dois blocos estão andando em conjunto, é justamente essa aceleração aqui que a gente acabou de calcular. Tá? Então, isso aqui tem que ser igual a menos M1G seno θ menos μk cosseno θ na direção I chapéu. Então, novamente, eu vou aplicar a segunda lei de Newton, mas agora focando só no bloco A. Então, a força resultante vai ser a soma dessas três forças. Então, vai ser, na componente X, FA menos M1G seno θ I chapéu. E na componente Y, vai ser NA menos M1G cosseno θ J chapéu, e isso aqui vai ter que ser igual a massa vezes a aceleração, que é isso daqui. Então, agora eu estou de novo aplicando a segunda lei de Newton, só que para o bloco A. Então, a gente sabe que isso aqui tem que se anular, porque aqui eu não tenho componente Y, né? O bloco A não se movimenta verticalmente, então isso aqui tem que dar zero. Mas o que a gente está interessado é em determinar quem que é esse FA aqui, quem que é essa força de atrito. Né? Então, isso daqui tem que ser igual a essa componente X aqui. Então, eu tenho que FA menos M1G seno θ tem que ser igual a menos M1G seno θ mais M1G μk cosseno θ. Então, esses termos aqui se cancelam, e aí eu obtenho que a minha força de atrito entre os blocos tem que ser igual a M1G μk cosseno θ. Que é aproximadamente 1,96 newtons. Né? Então, notem que esse μk aqui é um coeficiente de atrito cinético, mas não tem nada a ver com o atrito entre o bloco A e B. É entre o bloco B e a superfície. É esse coeficiente aqui. Tá? A gente vê que a força de atrito entre o bloco A e B depende desse coeficiente, mas não porque ele está dando o coeficiente de atrito entre os blocos. Teria que ser aqui um coeficiente de atrito estático. Isso aqui aparece simplesmente porque a aceleração do sistema como um todo depende desse μk, e aí a força de atrito vai depender também desse μk. Lembra que por ser uma força de atrito estático, os blocos não estão deslizando um contra o outro, né? Ela só tem um limite superior. Então, eu sei que ela não pode ser maior do que o coeficiente de atrito estático entre os blocos e a normal do bloco A.
mas esse é só um limite superior, né? Para qualquer valor abaixo desse limite, ela pode assumir qualquer valor, inclusive esse daqui. Tá bom? Então, esse é um problema que ele é bem mais complicadinho, né? Mas, de novo, o que a gente tem que olhar com cuidado aqui? É definir o sistema de coordenadas, analisar as forças. Nesse caso em particular, a gente tem que tomar muito cuidado para tentar analisar os pares força, ação e reação, né? Não é tão simples aqui, a gente tem que realmente prestar atenção para ver se a gente não está perdendo nada. Mas uma vez que a gente determinou as forças e consegue escrevê-las vetorialmente, né, que tem aqui um certo trabalhinho, mas não é tão difícil assim. A partir daí é manipulação algébrica, né? Fazer F igual a MA, né? Nesse caso, na primeira parte do problema, o sistema estava em repouso, então era impor que as forças eram zero. Se as forças são zero, eu vou ter várias equações que vão me determinar relações entre essas grandezas que eu não conhecia, e eu consigo calcular elas, e assim por diante. Tá bom? Então, isso aqui são os pontos importantes desse problema. É realmente fazer essa análise de forças que é a mais difícil e saber manipular esses vetores, né? Somar os vetores, igualar um vetor com o outro e saber que isso significa que as componentes são iguais e, a partir daí, resolver, encontrar as variáveis que a gente não sabia. Tá bom?